Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém? Amém. Eu vou pedir para o pessoal que está lá no fundo, hoje nós somos em menor número, que eles cheguem mais para frente, os jovens aí que estão lá no canto. Eu sei que eles querem ficar perto da porta, né, para sair rapidinho, mas venham mais para frente, para que a gente fique mais juntos, literalmente. Bom, para a gente começar esse culto e continuar em louvor e adoração a Deus esse domingo, eu quero ler uma passagem que está lá em Ezequiel 34. Eu vou ler e os irmãos acompanhem comigo, por favor. Ezequiel 34, versículo 11. Assim diz a palavra de Deus. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde forem, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Oremos. Ó Deus, obrigada por essa noite, obrigada, Senhor, por esse momento, Pai, em que podemos continuar te louvando. Obrigada por essa passagem, essa mensagem que a Tua Bíblia nos traz, ó Pai, de que o Senhor nos busca, Senhor, aonde é que nós estejamos, ó Pai. Traga, Senhor, as Tuas ovelhas à Tua casa, ó Pai, para que elas, Senhor, venham te adorar, venham te buscar, Senhor, independente do dia, do feriado, do domingo, do sábado, Senhor, mas que elas venham te adorar em espírito e em verdade. Continua, Senhor, falando conosco, Senhor, fala aos nossos corações, usa, Senhor, todos aqueles que estão aqui te servindo verdadeiramente. Usa, Senhor, as músicas, as mensagens, os avisos, qualquer atividade aqui, neste tempo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que não saiamos daqui, Senhor, sem aprender alguma coisa sobre Ti, Senhor, mas que possamos sair daqui transbordando, Senhor, do Teu amor e do Teu ensino. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesse espírito de louvor é que nós vamos convidar agora os jovens para nos dirigirem em alguns cânticos contemporâneos, que possamos realmente com alegria cantar, que todos possam nos ouvir. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. E o primeiro cântico que nós vamos cantar é Desde os confins da terra. Desde os confins da terra. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade.
exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Grande Deus, seja louvado. Te agradeço por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Próximo cântico. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. É bom sabermos que temos um Deus que conhece todas as coisas. E como é bom estar próximo dele, porque sabemos que ele está cuidando de cada detalhe, que está ao nosso redor, que está no nosso futuro. E muitas vezes, cuidando daquilo que ficou no passado, porque o nosso Deus é tremendo. Vamos cantar este cântico. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Deus é tremendo mesmo sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Eu vejo aqui um jovem que nos visita, um casal lá no fundo e uma família aqui. Não sei se é a primeira vez, eu gostaria que ele se apresentasse, se for possível. Se alguém puder levar o microfone até eles. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. Temos um casal lá no fundo, não sei se é a primeira vez de vocês. Se vocês quiserem se apresentar, falar o nome de vocês, de onde vocês são. Pastor, eu me chamo Ibrahim Muhammad Fatah. Faço parte da Igreja Batista Betânia de Rio de Janeiro. Nós temos uma igreja nossa aqui em São Sebastião. E ela é daqui, Vicentina Faquinete. Então sejam muito bem-vindos, irmãos. Cumprimentem o casal e tem um jovem aqui na frente também. Se quiser se apresentar para a gente, nós ficamos contentes com as visitas de todos. Se Joel, tu quiser apresentá-lo também. É meu amigo de Presidente Prudente, lá o Rosiel. Ele está aqui em São Paulo e veio nos visitar essa noite. Muito bem. Como é seu nome? Desculpa. Boa noite a todos. Meu nome é Rosiel, ali de Presidente Prudente. Rosiel, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Deus te abençoe. Nós temos muitas pessoas de Prudente aqui. Só que eles não estão hoje aqui, eles foram para a cidade. Deus abençoe vocês. Obrigada pela visita de todos. Sejam muito bem-vindos e que voltem sempre. Se sintam muito, muito contentes e muito alegres aqui na nossa igreja.
Bom, irmãos, continuando o nosso culto, agora nós passaremos para o momento de consagração dos dízimos e ofertas ao Senhor. Isso é uma ordenança. Os irmãos convidados que estão aqui pela primeira vez não se sintam constrangidos. Isso é uma prática da igreja local, Igreja Batista, em ofertar e devolver a Deus aquilo que é dele. Mas também nós vamos agradecer a Deus pelas vidas e pelos aniversariantes da semana. Dia 7, o Maurício, ele é um adolescente que frequenta a nossa igreja. Atualmente ele não tem vindo muito, mas nós vamos orar pela vida dele para que ele volte à casa do Senhor. O Cláudio, que está lá em cima, amanhã ele faz aniversário. O servo de Deus também, tem servido a igreja. Deus te abençoe. O Fernando Mesanelli, Petelevix, Estopilha, e a Marlene também Garcia Herrera fará aniversário no dia 13. Bom, irmãos, ao som do piano, vocês podem colocar os seus dízimos e ofertas. E aqueles que estiverem aqui, quiserem descer, o pastor vai orar, abençoando a vida de vocês e abençoando também as ofertas e os dízimos devolvidos à casa do Senhor. Nosso Deus e bendito Pai, nós nos reunimos em Tua casa nesta noite para prestar-te o culto. Culto em espírito e em verdade, como Tu desejas e o Teu Filho nos ensinou. Estamos aqui agradecidos pelos Teus servos que fielmente e alegremente trazem aos tesouros do Senhor os dízimos e as ofertas alçadas. Estamos aqui para agradecer-te a vida dos que fazem aniversário, dos que completam mais um ano de vida. Ó Deus, estamos felizes com todos eles e pedimos-te para eles saúde, graça, disposição constante de te amar, te conhecer e te servir. Abençoa, Senhor Deus, as suas famílias também. Pedimos-te, Senhor, que visites os enfermos, aqueles que estão em convalescença, como é o caso do irmão Rubens Breia, irmão Jaime Genov. Mas pedimos, Senhor, a tua bênção para a irmã Abigail, para a irmã Elvira, para, Senhor, a irmã Vera Lúcia, que tu estendas a tua mão sobre os teus servos enfermos, dando-lhes a bênção da recuperação. E que eles tenham confiança em ti, sabendo que tu és o Senhor de sua vida e tu os amas. E que tu és o seu e o nosso bom pastor. Nós te pedimos, Senhor Deus, que tu estejas com os demais momentos deste culto. Que nós, ó Deus, estejamos felizes ao louvar-te e ao refletir em tua palavra. Porque oramos no precioso e bendito nome de Jesus. Amém. Queiram assentar. A Bíblia, o crente não pode esquecer a Bíblia, que é a sua espada. Hoje não usam mais espada, usam canivete. O telefone tem a Bíblia. É um absurdo. A Bíblia, o telefone não apaga, a pilha não descarrega, quando nós temos a Bíblia impressa. Então, além de ter a Bíblia nos aparelhos, mantenha a Bíblia junto de você, que é um testemunho também. Eu achei a igreja onde fui batizado
porque uma família ia com Bíblia em sua mão. Uma mãe e 3 crianças. Mal sabia eu que ela seria minha cunhada anos depois. É muito bom a gente estar na casa do Senhor. Sejam bem-vindos os nossos irmãos. Sabemos que vários irmãos viajaram, aproveitando o fim de semana longo. Que Deus os traga seguros, tranquilos, no fim do feriado grande. O paulista aproveita todo o feriado para emendar. Então, para aproveitar, alguns viajaram sexta-feira, alguns viajaram quinta-feira, para ficar sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Uma semana, quase uma semana inteira. E dizem que o paulista é trabalhador. Então, o povo gosta de viajar, de descansar, é uma coisa boa. Dizem e eu acredito, não é? Mas nós damos graças a Deus porque estamos aqui, estamos vivos. Coisa triste se estivéssemos doentes, estivéssemos hospitalizados, mas estamos aqui, dispostos, alegres, para louvar o nome do nosso Deus. Nós vamos, nesse instante, louvar ao Senhor com o hino da Igreja O Fundamento, o hino 504 do Inário para o Culto Cristão, do HCC, da Igreja O Fundamento é Jesus. Jesus é o fundamento da igreja, o alicerce da igreja. E vamos pensar sobre a igreja e o seu perfil nos próximos anos, seu perfil prospectivo, como chamamos. Vamos tratar nesta noite de uma reflexão sobre a igreja de ontem, de hoje e de amanhã. Numa visão retrospectiva, introspectiva e prospectiva. É esse o nosso propósito hoje, esta noite. Para que cantemos bem, vamos cantar em pé. Cantemos, portanto. A teologia fala da igreja triunfante, é a igreja que já está na presença do Senhor, depois de passar por aflições, perseguições, sofrimento, e a igreja militante, que é constituída de nós, a igreja que está lutando, a igreja que está testemunhando, a igreja que está servindo ao Senhor. Pois bem, nós que fazemos parte dessa igreja militante,
queremos render graças por aqueles que há 85 anos fundaram esta igreja. E amanhã esta igreja fará, historicamente, 85 anos. A comemoração ocorre em agosto, exatamente por ser julho, mês de férias, muita gente viaja, então a celebração deixou de ser 8 de julho para ser o último domingo de agosto. Mas amanhã a igreja fará, por isso que foi a 8 de julho de 1928 que esta igreja foi organizada. Eu quero pensar nesta noite com os irmãos e com os amigos sobre a igreja de ontem, de hoje e de amanhã. Esta igreja, uma visão para trás, uma visão para dentro, uma visão para frente. Nós vamos ler esta porção de Efésios 3:20, da carta de Paulo, e na tradução A Mensagem, uma tradução contemporânea, e nós vamos ler juntos essa porção bíblica. Acredito que todos estejam enxergando bem. Não estão? Então, vamos ler. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir em seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. É a tradução à mensagem, que foi feita em inglês, inicialmente, por Eugene Peterson. Meus irmãos, nós temos sonhos. Vocês sabem que Deus pode fazer qualquer coisa que sonhamos, se o nosso sonho estiver dentro do seu propósito soberano. É propício este dia, meus irmãos, da Igreja Batista Paulistana, tanto aqui como ao alcance da internet. É propício este dia, véspera de nosso 85º aniversário, olhar para o passado, para dentro e para frente, para o futuro de nossa igreja. É propício celebrar e sonhar. Sonhar os sonhos de Deus. Ambicionar as coisas de Deus. Façamos rapidamente uma visão retrospectiva. Olhemos para trás. Olhemos para as 8 décadas e meia vividas pela Igreja Batista Paulistana. Essa igreja nasceu no berço dos começos da obra batista em São Paulo. A igreja mais antiga da cidade de São Paulo é a primeira Igreja Batista de São Paulo, de que fui pastor há 28 anos, completou ontem, e a celebração vai continuar hoje, 114 anos. A primeira igreja fundada pela primeira Igreja Batista em São Paulo foi a Igreja Batista da Liberdade. E foi na Igreja Batista da Liberdade que nasceu o grupo que formou a Igreja Batista Paulistana. Era uma quarta-feira, dia 4 de julho de 1928, quando numa assembleia da Igreja Batista da Liberdade, um grupo se levantou e pediu cartas de transferência em mãos, sem que alguma igreja pedisse. O grupo pediu essas cartas, eram uns 32 irmãos presentes, mas 3 estavam ausentes e haviam dado autorização a eles para pedir as deles também. Então foram 35 irmãos que receberam cartas em mãos. 4 dias depois, dia 8, a igreja se organizou. Então vejam que a história é essa. A igreja nasceu dentro das entranhas da Igreja da Liberdade. Não houve um pedido formal à igreja para organizá-la, mas a igreja há pouco tempo tomou uma decisão histórica importante, reconhecendo-se filha da Igreja Batista da Liberdade. E a Igreja Batista da Liberdade se reconheceu mãe desta igreja. Porque paternidade pode ser discutido, mas maternidade não. Então, somos filhos da Igreja Batista da Liberdade. Recebemos, aliás, ano passado,
uma placa muito bonita, um quadro de cumprimentos à nossa igreja. Então, uma igreja que nasceu no berço dos começos, com os ideais dos começos. Esta igreja, no passado, uma igreja que possuiu uma liderança extremamente comprometida com Jesus Cristo e a palavra de Deus. A começar do seu primeiro pastor, Emílio Kerr, homem profundamente conhecedor da teologia, das Escrituras, da doutrina evangélica batista, o homem firme. Seguido do pastor Rafael Gioia Martins e de outros pastores, e a história pastoral desta igreja é muito importante. Homens de bem, homens íntegros, homens sérios passaram por esta igreja ao longo de 85 anos. Louvado seja Deus por isso. O ministério mais longo foi do pastor Dr. César Tomé, que aqui esteve mais de 35 anos. Como Deus abençoou, através da história, a Igreja Batista Paulistana. A Igreja Batista Paulistana nasceu com ânimo de ser igreja atípica e independente, o que não é muito comum aos batistas. Os batistas têm no seu DNA o espírito da cooperação, mas a igreja queria ser diferente, única, não queria estar comprometida com ninguém. Só que 3 meses depois, a igreja mandou uma carta à Igreja da Liberdade, afirmando o seu amor, a sua fraternidade, o seu carinho. No fim do ano, a igreja nomeia mensageiros a participarem, eram representantes da Convenção Batista Paulistana. Portanto, o ânimo de cooperar estava nela, por um tempo talvez impedido de manifestar-se, mas a igreja se tornou cooperadora. Ela descobriu que cooperação constitui a chave para o viver e conviver batista. Tanto fazem bem os batistas em estar integrado em sua denominação, se são assembleianos na assembleia, se são pentecostais na igreja pentecostal, se são metodistas na igreja metodista, como os batistas na Convenção Batista Brasileira e na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Por isso, estabelecemos no perfil do pastor essa cooperação e esse compromisso. E a igreja deve estar participando. Nós aprendemos quando convivemos, quando estamos juntos. Juntos somos mais e podemos mais. Toda igreja independente fica sozinha, solitária, não tem com quem compartilhar, de quem aprender, e tem toda a probabilidade de errar, tomar caminhos estranhos e antibíblicos. Então, a comunhão batista no seio da Convenção Batista Brasileira é extremamente importante, e a igreja descobriu ainda no primeiro ano da sua história. Foi organizada em julho, já no fim do ano mandou mensageiros. E olha que ela disse em ata, eu li a primeira ata, que seria independente. Ora, nós todos somos independentes. A nossa cooperação não significa recebermos ordens de cima. Não há uma hierarquia na Convenção Batista Brasileira, não há um presbitério ou concílio, órgão superior para mandar na igreja. Cada igreja batista é local e independente e democrática. Então, falar de igreja batista independente é dizer de água que molha. Bem, passamos agora, já que esta igreja tem DNA batista de doutrina de cooperação, passamos uma visão introspectiva, uma visão para dentro. A Igreja Batista Paulistana, e estamos convencidos disso hoje, foi a liderança que levantou isto, foi a comissão de sucessão pastoral que levantou, é uma igreja que não tem atendido ao imperativo de alcançar e abençoar a sua comunidade. Parece que isso é um vício de origem. Ela não tomou o nome, como as outras, a Igreja Batista do Brás, a Igreja da Pompeia, tomou o nome de Igreja Batista Paulistana. Nada de raízes no bairro, só que ela está aqui. E hoje a igreja tem uma declaração de missão
que a leva a pensar na importância de estar aqui comprometida com o bairro. Vejam aí no boletim, bem na primeira página, a declaração de missão: adorar a Deus. Aliás, vamos ler juntos? Vamos ler juntos, porque é bom sempre a gente recordar a missão e a visão da igreja. Vejam só, juntos então: adorar a Deus, evangelizar, discipular e servir no ambiente de amor cristão, mantendo comunhão uns com os outros, sendo a Bíblia a única regra de fé e conduta. Bem, evangelizar, discipular e servir, onde? A visão vai mostrar, na última página, ou na página de ordem do culto. Reparem a visão. Vamos ler juntos? Ver a igreja adorando com alegria. Gostaria que todos lessem. Somos poucos e lemos poucos? Aí não. Eu vou pedir até que fiquem em pé. Porque os pulmões estão oprimidos, não é? O diafragma não pode estar livre e não podemos respirar bem, encher os pulmões. Vamos então ler a visão da igreja juntos? Ver a igreja adorando com alegria, testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo e discipulando com dedicação, difundindo o reino de Deus por todos os meios disponíveis no bairro da Aclimação, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Aí está a visão. A gente vê a igreja evangelizando. Hoje não está fazendo isso. Podem sentar-se. Então, o que verificamos no perfil atual é que a igreja não está respondendo a esse imperativo. Poucos são os trazidos para a igreja, convertidos e trazidos à igreja do bairro de Aclimação. Então, temos que nos convencer de que temos de mudar a estratégia. Nós ainda notamos que a igreja deseja ser relevante. Isso é muito importante. A igreja deseja ser relevante e presença abençoadora no bairro de Aclimação e na cidade de São Paulo. A igreja tem consciência disso. A igreja é a expressão visível, é o sinal do reino de Deus aqui no bairro da Aclimação. Não são os irmãos do Brás que têm a prioridade de evangelizar a Aclimação. É a Igreja Batista de Aclimação que deve evangelizar a Aclimação. Olha, se eu fosse pastor efetivo desta igreja, eu ia propor a mudança do nome para a Igreja Batista da Aclimação, para ficar definitivamente mostrado que o nosso compromisso é com este bairro. Igreja Batista Paulistana. É como aquele indivíduo que procurou o pastor dizendo: eu quero cantar no coro da igreja. A igreja tinha um coro muito bonito, ele tinha boa voz. Aí o pastor disse: mas o irmão é membro de que igreja? Eu sou membro da igreja do mundo inteiro. Mas qual é a sua igreja local? Não, eu sou membro da igreja do mundo inteiro. Então o pastor disse: então vá falar com o pastor da igreja que eu receba no coro de lá. Porque, meus irmãos, quem tem coro é a igreja local, não um coro mundial. Então nós temos que estar comprometidos com a igreja. Quem é comprometido com São Paulo inteiro não está comprometido com lugar nenhum. Então é preciso que nós tenhamos raízes aqui, evangelizemos aqui, alcancemos pessoas que moram aqui. Milhares, dezenas de milhares de pessoas moram em nosso bairro, e num raio de 1000 metros. Então precisamos alcançar o nosso bairro. É a nossa visão hoje. Bem, é uma igreja que registra o afastamento, por razões diversas, de parte considerável de sua membresia e a inatividade de outros. É uma igreja que teve momentos de grande crescimento, de juventude, e depois a juventude desaparece. É um fenômeno estranho esse. Então precisamos estar atentos a essa realidade. Então essa é uma visão interna, uma autocrítica. Mas é uma igreja com dores de parto.
Uma igreja com dores de parto de um novo tempo. É uma igreja que está grávida de esperança. É uma igreja que sente dores de parto de um novo tempo, de despertar espiritual e testemunho robusto e eficaz na sociedade de aclimação e de São Paulo. É uma igreja que está orando por esse novo tempo. É uma igreja que está aguardando esse novo tempo. É uma igreja que está orando 24 horas por dia. Há irmãos que se comprometeram a orar de 0h até meia-noite. Então esta igreja não dorme. Há sempre alguém acordado orando. Louvado seja Deus por isso. E se você ainda não se comprometeu com um horário, para acordar, quem sabe de madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã, orar e voltar a dormir. Se você não se comprometeu ainda, fale ainda hoje com a irmã Gladys. Ela está organizando o relógio de oração. Já temos pessoas para todos os horários, mas precisamos em alguns deles de mais pessoas. Nós queremos 3, 4, 5 pessoas em cada horário. Então, a igreja está orando por esse novo tempo. Há um tema de que vamos tratar em breve, que é o despertar espiritual para o nosso tempo. O imperativo do despertamento espiritual, que nós precisamos para viver esse novo tempo. Uma igreja que tem também uma visão do futuro, uma visão de esperança. Quando era elaborado o perfil da igreja, juntamente com o perfil do novo pastor que a igreja vai escolher, levantou-se a conveniência de termos um perfil histórico, isto é, o que a igreja tem sido, a fisionomia histórica da igreja, e um perfil prospectivo, o que a igreja gostaria de ser. Nos salões de barbearia, de cabeleireiros mais refinados, existem revistas com tipos de penteados, femininos e masculinos. Então, o profissional abre a revista e diz: que tipo de corte o senhor quer? Ou a senhora quer? E a gente vê os vários modelos. Eu quero ficar assim. E aí o profissional vai trabalhar para deixar você lindo com uma fotografia. O livro que nós abrimos não é revista de beleza, é a Bíblia. Para enxergar o que Deus deseja, a beleza que Deus quer ver em nós. E então nós entramos no salão de beleza de Deus, para que Deus nos afeiçoe a ter este semblante belo, comovente, abençoador para o mundo. Sim, a igreja estabeleceu traços do que ela quer ser amanhã. A igreja aprovou este perfil prospectivo, que vamos perseguir com o empenho humano, mas sobretudo com a graça do Senhor. Que antevemos e desejamos, como igreja, nas mãos do Senhor, para o futuro próximo e para o futuro remoto, até a volta de Jesus. Há 9 pontos, que foram acrescentados não pela comissão de sucessão pastoral, mas pela igreja. Foi feita uma pesquisa, os irmãos se lembram, e eu quero, por uma questão de justiça, dizer-lhes que quem lembrou a ideia da pesquisa foi Gladys. Por isso que eu gosto de jovem numa comissão como essa de sucessão pastoral. Ela sugeriu: pastor, que tal uma pesquisa em que os crentes falam? Eu digo: ótimo. E nós fizemos isso, recolhemos sugestões e resumimos nesses 9 pontos. O que nós antevemos? Que fisionomia quer ter a igreja amanhã e depois de amanhã? Uma igreja que se abra para a comunidade de aclimação e assuma, de acordo com sua missão e visão, o compromisso de alcançá-la eficazmente, não episodicamente, mas com eficácia, com efetividade, de modo a que o evangelho seja pregado aqui. Que antevemos uma igreja com ministério sempre firme na exposição e ensino da palavra de Deus e defesa da sã doutrina, fiel à palavra de Deus. Meus irmãos, essa é uma bênção que esta igreja tem, e tem que render graças a Deus por isso. O seu ministério pastoral, desde o ano de 28,
até hoje, tem sido fiel à palavra. Tem pregado a palavra. Tem comunicado a palavra. Então, esse compromisso nós queremos que continue. Esse compromisso nós queremos que seja um traço do caráter, do perfil da Igreja Batista Paulistana, uma igreja com ministério sempre firme na exposição e no ensino da palavra de Deus e defesa da sã doutrina e fiel à palavra de Deus. Uma igreja realmente comprometida com sua missão e a consecução de sua visão, isto é, que consiga alcançar a sua visão. O perfil prospectivo desta igreja anuncia uma igreja evangelizadora e missionária. Uma igreja em que cada crente seja um evangelista. Aliás, cada batista é um evangelista, é um missionário. Gerhard Oncken foi o primeiro alemão batista. Ele se converteu na Inglaterra e voltou para a Inglaterra, para a sua cidade de Hamburgo. E esse homem tinha tal paixão por Jesus Cristo que pregava nas esquinas das ruas e nas praças de Hamburgo. Ele foi preso umas 5 vezes por pregar em praça pública e nas esquinas. Uma voz muito forte, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho de Jesus. Ele foi preso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Na 5ª vez, o delegado de polícia, irritado com ele, disse: Senhor Oncken, enquanto eu tiver forças neste braço, eu vou prendê-lo e impedir-lhe falar do Evangelho. Ele olhou para o delegado e disse: senhor delegado, enquanto eu vir a mão de Deus estendida sobre mim, eu continuarei a pregar o Evangelho em Hamburgo. Meus irmãos, ele pregou com fidelidade. As igrejas batistas começaram a crescer na Alemanha. Hoje, eu conheço lá, existe um seminário batista chamado Gerhard Oncken, em homenagem a esse grande batista, que entendia que o batista é um evangelista. Nós queremos ser batistas assim. Aqui em Aclimação, queremos falar às pessoas, queremos organizar grupos, irmãs especialmente, senhoras, para visitar esses prédios grandes aqui perto, convidando pessoalmente, procurando trazer as mães a orar pelos seus filhos, no Desperta Débora, procurando trazer pessoas para ouvir a palavra de Deus, dando testemunho do Evangelho. Nós temos de penetrar nessa sociedade, porque o sal, para cumprir sua missão, ele penetra. Ele não precisa aparecer, ele penetra no ambiente. E Jesus disse: vós sois o sal da terra. Então, a igreja, do seu perfil prospectivo, quer ser essa bênção. Mais ainda, uma igreja viva, louvando com alegria e servindo com dedicação. E vejam só, uma igreja agora entendida no sentido de templo, uma igreja cheia, veja só, cheia de jovens, de adolescentes, de crianças, com o apoio e incentivo para todos eles. Esse é o perfil histórico, assim que a igreja se vê, a igreja se olha no espelho e diz: eu quero ser assim, à luz do espelho da palavra de Deus, eu quero ser uma igreja grande. Este templo ficará pequeno, precisará de 2 cultos de manhã, 2 cultos à noite, porque o templo não caberá às multidões que virão para cá. Meus irmãos, a igreja cumprindo a sua missão, os irmãos vão conferir daqui a alguns anos se o que o pastor está pregando é ou não profético e verdadeiro. Sim, uma igreja viva, louvando com alegria e servindo com dedicação, cheia de jovens, adolescentes, crianças, porque são a esperança da igreja forte no amanhã, com apoio e incentivo a todos eles. Uma igreja que atue e se multiplique em pequenos grupos familiares. Uma igreja que, obedecendo ao modelo de Atos dos Apóstolos 2, tem esse movimento pendular. Ela esteja no templo e nas casas. No templo e nas casas. No templo e nas casas. No templo para adorar domingo. Nas casas para testemunhar e praticar a comunhão. Precisamos de grupos familiares que façam a expansão da igreja num bairro como esse,
O irmão mora em um edifício, abre a sua casa, convida os vizinhos, mas alguns irmãos, e as pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, como isso é importante, espalhar o evangelho através de pequenos grupos. Nos primeiros 3, 4 séculos da era cristã não havia templos. As igrejas se reuniam nas casas. E esse é um modelo bíblico, a igreja que usa o lar como uma pequena igreja, um centro de irradiação do evangelho. Então, do perfil futuro desta igreja, nós a vemos como uma igreja atuante em pequenos grupos familiares, toda semana, a promover comunhão, a promover edificação e a promover testemunho cristão. Mas ainda faz parte desse traço do perfil da igreja, uma igreja aberta a mudanças de métodos ou programas. Por isso que os tempos fazem com que métodos precisem mudar. O que é método? Método é o caminho que se elege para chegar a determinado fim. Eu, por muitos anos, ia ao Rio de Janeiro, estou em São Paulo há 43 anos, eu ia para o Meier, pela Avenida Brasil, eu fazia o itinerário, eu ia para o centro pela Avenida Brasil. Hoje uma avenida perigosa e uma avenida lenta, existem as vias, via amarela, via vermelha, linhas, né? Linha amarela, via vermelha. Por que eu vou usar a Avenida Brasil, se existem as vias rápidas? Então eu tenho que usar as vias mais eficazes para chegar ao meu objetivo. O tempo foi reduzido a metade, às vezes a 1/3. Então nós precisamos de usar caminhos mais eficazes para chegar aos fins pretendidos. Então uma igreja aberta a mudanças de métodos ou programas, desde que as mudanças não comprometam a eclesiologia batista como governo congregacional e doutrinas e princípios de nossa fé. Os princípios são inegociáveis. A teologia, os princípios teológicos são inegociáveis. Nós negociamos o método, não negociamos os princípios. Nós negociamos a cultura, não negociamos os princípios. Então precisamos saber o que é negociável e o que é inegociável numa igreja que se pretenda fiel ao Senhor. Uma igreja então aberta a mudanças de métodos ou programas, desde que mudanças não comprometam a eclesiologia batista como governo congregacional e doutrinas e princípios de nossa fé. Uma igreja mais acolhedora, mais calorosa, a vivenciar um ambiente agradável, um ambiente espiritual, um ambiente de cuidado. Você percebe que o irmão está ausente, o irmão que sentava à sua direita ou esquerda, você procura saber se não tem na secretaria o telefone dele ou dela, liga para ele, sentia sua falta domingo, vá visitá-lo, vá orar por ele, vá orar com ele. Isso é a igreja que cuida. Precisamos de uma igreja assim, família de Deus. Meus irmãos, o perfil da igreja do futuro prevê então uma igreja mais acolhedora e calorosa, a vivenciar esse ambiente agradável e espiritual para tantos quantos frequentarem seus cultos e participarem de suas atividades no templo e fora dele. Às vezes nas igrejas fazemos o que foi feito hoje, pedimos às pessoas visitantes que ficassem em pé, nós apresentamos, elas são cumprimentadas, depois termina o culto, vamos embora, não falamos outra vez com elas. Ora, se nós recebemos em nossa casa e nos sentimos bem, devemos falar outra vez. Olha, foi tão bom recebê-los hoje, voltem, estejam conosco, é bom estarmos juntos. A comunhão que a igreja deve cultivar não é uma comunhão exclusiva, isso é, que se feche, tendo os outros de fora, é uma comunhão inclusiva, em que os braços da igreja se abram para acolher, é isso que é a comunhão. Por isso, sobre a igreja de Jerusalém, diz o livro de Atos, que cada dia acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Uma igreja que tinha 120 membros, veja que coisa notável a igreja de Jerusalém. Converteram-se no dia de Pentecostes 3.000 e os 3 foram integrados.
E a igreja se tornou uma unidade. Então o crescimento não importa quando há amor integrador, quando há comunhão inclusiva. Mas ainda, meus irmãos, queremos uma igreja, então, calorosa, que espere vivenciar a fé. Uma igreja que seja sempre coluna a exibir a verdade e alicerce que firme a verdade, como diz Paulo em 1 Timóteo 3,15. Vejam o que Paulo diz em 1 Timóteo 3,15. Vejam se não há um versículo em seguida. Aqui, vejam só. Paulo está escrevendo a Timóteo, que estava em Éfeso, e diz o seguinte, vamos ler juntos? Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. É isso que a igreja deve ser, este é o perfil que antevemos. Meus irmãos, Paulo termina a sua oração pelos Efésios, e é da oração dos Efésios que retiramos o texto de abertura desta mensagem. Ele termina com estas palavras que nós vamos ler juntos. Juntos então, por isso, glória a Deus na igreja, glória a Deus no Messias Jesus, glória para todas as gerações, glória para todos sempre. Amém. Que haja, portanto, glória na igreja, que esse perfil prospectivo, a igreja como queremos vê-la amanhã, seja uma realidade amanhã na nossa igreja. Que nós tenhamos esta igreja com o rosto de Jesus, com a fisionomia de Jesus, com o caráter de Jesus, a abençoar o bairro de Aclimação e a cidade de São Paulo. Amém. Nós vamos cantar algum hino para depois. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem guardado delas seus servos fiéis. Nós temos por lutas passado, mas vamos vencer. E vamos vencendo. E alcançaremos esse propósito, realizaremos esse perfil para a glória do Senhor. Cantemos então o hino que está programado do HCC 502. Vamos cantar em pé para cantar bem este hino. Meus irmãos, teremos a vitória cabal, a vitória total, a versão antiga do hino, vitória cabal, isto é, plena. Nós estamos agradecidos por isso, que a nossa vitória é garantida pelo Senhor. E eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja Deus pela igreja pela qual Jesus morreu, é a noiva de Cristo e que o Senhor quer encontrar linda, sem mancha, sem ruga, mas bela para as bodas do Cordeiro, quando da sua vinda gloriosa. Deus abençoe a Igreja Batista Paulistana e toda a sua igreja que se espalha na face da terra. Amém. Oremos. Agora, Senhor, que nos leves seguros, tranquilos e abençoados para os nossos lares. Que tenhamos consciência, Senhor, de que Tu desejas para nós esse tempo de uma grande beleza e grande impacto na cidade de São Paulo e particularmente no bairro de Aclimação. Que a Tua igreja seja aqui um marco glorioso, um sinal da graça, um sinal do reino. Abençoa grandemente a Tua igreja e todo o processo de sucessão pastoral que vem sendo conduzido. Que a Tua boa mão nos aponte aquele que já separaste para suceder ao Teu servo no pastoreio desta igreja. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as alegrias do Espírito Santo sejam com o povo de Deus aqui reunido e com a família de Deus que se espalha em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Queiram-se.